Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Gilson. Bom dia. Recording progress. Bom dia a todas, todos e todos. Eu quero agradecer a Ana Paulina e vocês pelo convite. É um verdadeiro prazer estar nesse espaço com todos. Se o tempo permite, eu vou dividir minha discussão em duas partes. Primeiro vou falar um pouco do meu livro, os aspectos que eu acho relevante para a nossa discussão, principalmente a diáspora palestina e orientalismo no Brasil, que opera como um mecanismo de racialização. Na segunda parte, falarei um pouco sobre a possibilidade de solidariedade locais e transnacionais entre corpos vistos como periféricos da humanidade, que são descartáveis e até na morte não merecedores de luto ou lamentação, enquanto destaco eventos militares violentos que ocorreram em maio desse ano no Rio, especificamente em Jacarezinho, e na Palestina, na Gaza e na Cisjordânia. Então, sei que o tempo é limitado, então, para poupar, vou ler. E eu vou compartilhar a tela aqui. Em uma abertura humanitária em 2008, o Brasil reassentou pouco mais de 100 refugiados palestinos oriundos da guerra do Iraque, de maioria muçulmana, que estavam padecendo por quase 5 anos num campo de refugiados que deveria ter sido temporário, na fronteira da Jordânia e do Iraque. Entre eles, haviam casais heteronormativos com filhos, homens jovens solteiros entre 20 e 40 anos e idosos solteiros e solteiras sem família e de saúde debilitada, e para quem o Brasil se apresentou como um terceiro ou quarto deslocamento. Então, eu falei que deveria ter sido temporário a estadia no campo. Eles falaram que estariam no campo 2 ou 3 dias, e 2 ou 3 dias viraram 2 a 3 semanas, depois quase 5 anos que ficaram lá. Ao contextualizar essa abertura humanitária para os refugiados palestinos, as autoridades brasileiras destacaram um discurso sobre o caráter multicultural e histórico do Brasil, a pluralidade harmoniosa e presença bem-sucedida de árabes dentro de suas fronteiras. Com isso, disseram que os refugiados e assentados não teriam dificuldade de se integrar na sociedade brasileira. Apesar dessa narrativa atraente, a pesquisa etnográfica que realizei, composta de estudos de campo, observações e entrevistas pessoais sobre o reassentamento e a vida desse grupo, principalmente em São Paulo, mas também no Rio Grande do Sul, entre 2009 e 2013 e novamente em 2018, conta uma história muito diferente. A migração do Oriente Médio para as Américas certamente não é um fenômeno novo. Essa trajetória migratória, a partir do final do século XIX, do período otomano, foi precipitada por fatores múltiplos e conflitantes. As ambições impérias europeias, Inglaterra e França, por exemplo, junto com as condições econômicas e políticas e sociais, conflitos étnicos e sectários e conscrição masculina forçada,
estão entre os fatores que afetaram diferentes regiões e influenciaram uma onda de migração masculina árabe do que hoje constitui a Síria, o Líbano, Palestina para a América Latina, no final do século XIX e início do século XX. O Paulino Pinto também mapeia essa trajetória. Seus documentos otomanos durante a primeira onda de migração tornaram-se o ímpeto para o termo turco, para se referir aos árabes nos países latino-americanos. Isso é documentado por vários acadêmicos, Oswaldo Truzzi, Jeffrey Letzer, o João Caram. Especificamente no Brasil, o termo turco pode servir como um marcador identitário e um descritor de frugalidade, não é? O turco pão duro, por exemplo, e é um indicador essencializado de perspicácia inerente aos negócios. Sírio-libanês também surgiu como um termo para referir aos árabes do Oriente Médio, e que evoca ideias monolíticas de gênero e arabidade. É uma classe economicamente privilegiada que usa sua suposta propensão inata aos negócios para transcender seus começos como imigrantes vendedores ambulantes, mascates, e se tornar empreendedores elite. Mas esses traços gerais elidem as distinções étnicas, de gênero, econômicas, religiosas e migratórias englobado nessa categoria. E essa forma de orientalizar, refiro aqui o trabalho do Edward Said, que desenvolve a ideia que conhecimento do Oriente é principalmente representações essencialistas sobre uma área vasta e variada, que contém a Ásia, a África do Norte, Oriente Médio, sem especificação de culturas e etnias. Então, o indiano, o beduíno tuareg e o árabe levantino acabam sendo iguais nesses discursos. Então, essa forma de orientalizar complicam a vida de refugiados de guerra, cujas histórias e trajetórias distintas desafiam as construções hegemônicas do árabe no país. A falta de especificidade deixa palestinos, muçulmanos, mulheres refugiados sobre-representados. A acadêmica Sônia Hamid também faz trabalho de palestinos no Brasil. Uma onda significativa de migração palestina para o Brasil ocorreu após a Nakba, que é o nome árabe que significa catástrofe, que ocorreu em 1948 durante a formação do Estado de Israel e deixou mais de 700 mil palestinos desalojados e forçados a migrar. A expropriação de terra e subsequente pobreza levaram muitos a buscar oportunidades econômicas nas Américas para enviar remessas. A grande maioria era muçulmana, do sexo masculino, no final da adolescência até o início dos 40 anos. Muitos eram da Cisjordânia, que havia sido anexada pela Jordânia. Eles receberam vistos de agricultura, mas a maioria trabalhavam como vendedores. Eu vou compartilhar aqui esses vistos de agricultura que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui, ó. Isso aqui é de 1955. E aqui em árabe e português, diz assim: eu abaixo assinado, declaro ir para o Brasil a fim de morar em zona rural e trabalhar na agricultura. Por meio de indicações de laços de amizade e parentesco daqueles na Palestina ou já no Brasil, esse grupo de palestinos, em grande parte, fez seu caminho para o sul do país para trabalhar e reconstruir suas vidas. Narrativas de mascates árabes abrindo caminho em pequenas cidades no interior do Estado-nação, somente com uma mala cheia de roupas ou bugigangas para vender, foram imortalizadas em obras literárias brasileiras
de autores como Jorge Amado, Milton Atum, passando a fazer parte do imaginário nacional e também parte integrante de um orientalismo. O famoso poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade escreveu no final da década dos 40 poemas sobre, aqui eu vou compartilhar. E os turcos nasceram para vender bugigangas coloridas em canastras ambulantes, têm bigodes pontudos, caras de couro curtido, braços tatuados de estrelas, se abrem a canastra, quem resiste ao impulso de compra, é barato, barato, compra logo, paga depois, mas compra. Esses textos fazem parte da produção de conhecimento que constrói ideias monolíticas sobre o Oriente Médio e relatam características essencialistas dos árabes no país, um orientalismo brasileiro. Ao fazer isso, eles também divulgam amplos estereótipos dos brasileiros. Isso é mais proeminentemente configurado em representações exóticas e sensuais de mulheres brasileiras, muitas vezes caracterizadas como empregadas domésticas e, às vezes, prostitutas. Essas representações são frequentemente combinadas com um empreendedor ou mascate árabe. Além disso, a perspicácia empresarial inerente ao imaginário nacional brasileiro, atribuída às concepções de masculinidade dos mascates sírio-libaneses, que passaram a forjar forte presença econômica e política, por exemplo, no estado de São Paulo, complicam a vida dos muçulmanos mais recentes refugiados de guerra, cujas histórias e trajetórias desafiam as construções hegemônicas do árabe no Brasil. Embora os discursos globais sobre outros orientalizados sejam consagrados em noções amplas de gênero, raça, religião, violência e cultura árabe e no islamismo, eles se manifestam distintamente nos cenários nacionais e locais aonde emergem. Por exemplo, no Brasil, os discursos orientalistas dominantes sobre os árabes, muçulmanos ou não, também destacam a capacidade intrínseca para empreendimentos comerciais, juntamente com a propensão cultural para negócios astutas no comércio e sexualidade licenciosa. Essas construções são significativas e têm consequência em nível local e nacional. E em nível local e nacional. Uma perspectiva analítica que me permitiu centrar e destacar as experiências de refugiados muçulmanos palestinos da Guerra do Iraque, sem perder de vista as pessoas, o lugar e o contexto do Brasil, é o que eu chamo de neo-orientalismo brasileiro. Embora os contextos sejam consideravelmente diferentes, há semelhança entre as maneiras como o Brasil e os brasileiros têm sido conjurados, imaginados e globalmente estereotipados e sexualizados como sujeitos por uma formação ocidental e colonial, carregados de excessos corporais e que passaram a se construir e imaginar pelo mesmo prisma. Levando isso em consideração, e a fim de avaliar de perto a particularidade dos refugiados palestinos reassentados, mas também dos árabes em geral, examino como brasileiros já estereotipados constroem os palestinos do Brasil por meio de uma ótica orientalista semelhante. Este orientalismo, eu argumento, é um produto de um verniz neo-orientalista brasileiro. Nessa formulação, considero as construções racializadas e exotizadas dos brasileiros e examino como essas ideias essencialistas são reconfiguradas e reproduzidas para orientalizar um outro, nesse caso, os palestinos muçulmanos.
E agora, para mim, situar um pouco mais essa intervenção teórica, eu vou fornecer exemplos do trabalho de campo para situar esse orientalismo no Brasil. Então, numa entrevista que fiz, eu vou fazer um stop share. Numa entrevista que fizemos com o presidente do Comitê Nacional para os Refugiados, CONARE, ele narrou essa história. Chegaram na época do carnaval, lá em Porto Alegre, Nossa Senhora, aí chega todo mundo com seus trajes, o povo pensou que fosse bloco. Eles vão saindo na rua e vão vendo a mulherada toda pelada, né, no carnaval. Pelada não, mas pensava que estava chegando no inferno. E aí foi um choque cultural com eles de primeiro. Os brasileiros pensavam que aquilo ali era um bloco e eles pensavam que nós fôssemos loucos. Por quê? Saindo do campo de refugiados e chegando aqui no carnaval já, aquela mulherada pelada e os outros todos, nossa, foi muito engraçado. Foi trágico, cômico. Então, tudo isso o Brasil fez na melhor das boas intenções e nunca se tocou porque carnaval é uma coisa tão natural para nós. E chega a galera com burcas no meio do carnaval, andando pelas ruas, o povo ia e puxava para dançar porque pensava que era bloco. Essa é outra realidade trágica, cômica. E não tinha nada de maquiavélico, só desceram na época do carnaval. Então, em 2002, o Brasil assumiu um projeto piloto experimental de reassentamento, no qual buscava reassentar um grupo de 23 afegãos. A descrição do representante do CONARE, o presidente do CONARE, conta a história de um desencontro cultural entre brasileiros e afegãos na sua chegada. E esse desencontro é capturado especificamente nas distinções encarnadas entre as mulheres nuas, peladas, que ele diz, do Brasil e as mulheres cobertas de burcas. Ele usou esse exemplo para citar a cultura como um obstáculo à adaptação para os refugiados palestinos mais recentes. E ele colocou o problema de forma sucinta. Falou, eu acho que a dimensão cultural é o que desempenha o papel preponderante nessa dificuldade de adaptação. Voltando ao caso dos afegãos, dentro de 2 anos, todas as pessoas desse grupo, exceto 9, foram repatriadas no Afeganistão. Mas quando eu fiz mais pesquisa sobre este caso, descobri que um grupo de 10 tinham chegado ao Brasil dia 12 de abril de 2002, e os 13 restantes chegaram 2 semanas depois, dia 26 de abril. Naquele ano de 2002, o carnaval havia terminado dia 12 de fevereiro, 2 meses antes da chegada dos afegãos. Ao relatar essa história inventada, o presidente do CONARE contribuiu aos discursos orientalistas sobre o Brasil e sobre o outro dentro do país. Esses discursos orientalistas foram assumidos e amplificados por assistentes sociais, policiais e autoridades brasileiras. Uma assistente social fez comparação entre refugiados colombianos e palestinos, e coloca assim, os colombianos são muito mais próximos da nossa cultura, até mesmo em idioma, e bem parecidos na questão de cultura, na questão de música, na questão de vestir, a questão de que a mulher pode ir trabalhar, ela pode ir separar, ela pode ser divorciada, ela pode se casar não virgem, então é próximo à nossa cultura. Agora, você pega um árabe, onde a mulher tem que casar virgem, não é ela que escolhe o marido, é o marido que escolhe ela, onde ela tem que usar o lenço na cabeça, ela não pode tirar, onde vestimento tem que ser coberta, a mulher anda atrás do homem e o homem anda na frente, o homem sempre deseja um filho homem, nunca uma filha mulher.
Então, existe um abismo de cultura muito grande, porque como que a gente faz o processo de reinserção deles aqui? A gente fala, oh, meu amigo, aqui mulher trabalha, aqui mulher vai à luta, entendeu? Então, a gente tem que reinseri-los dentro daquela comunidade de qualquer forma. E só para falar também, várias palestinas refugiadas tinham emprego também, não é? A assistente social, portanto, fornece um exemplo do que a socióloga Shireen Raza considera como combater o sexismo com racismo. Segundo a assistente social, todos os árabes são muçulmanos e, evidentemente, ela não sabe como funciona o divórcio no Islã. E ela fala também, continuou, ela falou que tivemos que ensinar que a mulher e o homem têm direitos iguais, porque lá não tem, lá a mulher anda atrás, e se eu contar uma piada, bom, não é uma piada, assim, na verdade, mas eu acho, assim, uma coisa de extremo machismo. Lá na faixa de Gaza, a mulher anda na frente porque se tiver uma bomba de mina, ela pisa e não morre o homem. Eles falavam isso. Ao mesmo tempo, os homens palestinos foram estereotipados como sexualmente licenciosos, com apetite sexual insaciáveis. Durante a entrevista com o representante do CONARE, ele reforçou suas afirmações sobre as diferentes culturas entre palestinos e brasileiros ao afirmar o seguinte: logo que eu assumi, quando eu fui fazer a viagem de campo em Mogi, onde é que aqueles senhores palestinos gastavam mais dinheiro? Onde é que aqueles senhores palestinos gastavam mais dinheiro? Vocês sabem? Nos puteiros. De lá. Tanto é que eles vinham me cobrar de mim. Toda a bolsa auxílio que eles recebiam ia para prostituição. Então, então tem essa outra dimensão, a dimensão cultural e o excesso de liberdade ou a diferença cultural entre Brasil e lá da onde eles vinham. O representante reproduziu ideias essencialistas do Brasil como um lugar hipersexual, onde outros culturais não estão equipados para lidar em moderação com abundância de indulgências carnais. Sua afirmação, portanto, descreve outro encontro distinto, essencializado e orientalista, mas em vez de entre mulheres, como demonstrei acima, o encontro é entre homens palestinos e mulheres brasileiras em bordéis, ou puteiros, como ele colocou. O homem palestino não consegue governar suas inclinações lascivas e nesse novo lugar por falta de liberdade em sua cultura de origem. E a mulher brasileira é novamente construída como hipersexual. Eu sei que não tenho muito tempo, já fui há mais do tempo, mas posso falar da segunda parte durante a nossa discussão, mas eu também queria submeter ou levantar uma pergunta aqui para nós pensar juntos o papel de representações culturais em diferentes formas, não é? Telenovela, música, arte, literatura, e ensinar como ver o outro. E aqui estou pensando especificamente do Islã e de árabes. Eu analiso isso como uma pedagogia nacional de um outro racializado, mas vou deixar por aqui. Muito obrigada, Bahia. Agora eu vou passar a palavra para o Antônio Firmino e depois a gente vai ter uma discussão que o Firmino vai apresentar o segundo palestrante. Firmino é geógrafo e ele coordenou uma das instituições mais antigas da favela da Rocinha, a Ação Social Padre Anchieta, e agora ele é representante hoje aqui do Museu Sankofa da Rocinha, e agora eu vou passar a palavra para ele poder apresentar o próximo palestrante. Obrigada.
Bom dia, obrigado, Anali, aos parceiros, Observatório de Favela, Universidade de Colômbia e o Instituto Moreira Salles, por esse momento riquíssimo, da professora Bahia Muniz. Eu acho que, antes de iniciar uma apresentação, é só colocar que nós, do Museu Sankofa Memória e História da Favela da Rocinha, somos solidários às mais de 600 mil famílias que perderam seus entes queridos ainda nesse momento de pandemia, e temos empatia também com todos os profissionais da área da saúde que ainda estão no front. Acho que não pode deixarmos de falar nesse momento. Eu sempre trago isso nas nossas lives, ao qual nós somos convidados para estar falando de qualquer aspecto relacionado à memória e história. Bom, Joilson Pinheiro, quem é essa figura fantástica, assim como eu, morador da favela da Rocinha, poeta, e em 2000 ele inicia todo um trabalho comunitário, através da rádio, lança vários livros, em 2005, 2008, 2010, 2012, então ele vai poder falar muito melhor desse processo aí do que eu. Fundador também do Sarau Letras da Favela, do projeto Pequenos Poetas da Rocinha, um trabalho fantástico esse, que eu acompanhei um pouco, ainda numa das escolas que é mais interessante, que essa escola que o Joilson iniciou esse trabalho, foi Francisco de Paula Brito, que é uma escola municipal, e Francisco de Paula Brito é um dos primeiros tipógrafos negros do Brasil, tradutor de várias línguas, de peças teatrais, e escritor também. Então, acho que não foi à toa quando ele começou o trabalho nessa escola. Além de letrista, também compositor, produtor independente, fonográfico, autor de músicas, que aí de sambas também, e fundador também da Escola Mirim da Rocinha, que é a Escola Mirim Borboleta Encantada, no Acadêmico da Rocinha, que é nossa escola de samba. Então, Joilson Pinheiro é essa figura fantástica, além de cineasta também, independente, produtor de vídeos. Então, é uma pessoa enganjada, e eu sempre, quando nós paramos para estar conversando um pouco, acaba, muitas das vezes, quase saindo um projeto, que a gente sempre fica na vontade de executar. Então, Joilson Pinheiro, é com você, meu querido. Fique à vontade. Então, gente, bom dia. Agradecer a todos os participantes, que ficar numerando aqui, a gente vai ter que pegar o tempo, e eu fiquei impressionado com o início da fala da Bahia, porque a Bahia me levou exatamente para a Tenda dos Milagres, do grande Jorge Amado. Gente, agradeço de coração o convite para poder palestrar aqui hoje com vocês. O Firmino detalhou aí as minhas obras lançadas, e assim, é uma honra a gente poder fazer tudo isso, e de uma forma no meio de todos as pessoas que a gente vai encontrando pelo caminho, dos turcos, dos árabes, entende, dos europeus, dos africanos principalmente, dos angolanos, enfim. No meio de tudo isso, eu fui encontrando essas pessoas, porque eu tive a sorte de trabalhar em um hotel entre 2001 e 2012. Aliás, 2000 a 2012. E como ele pediu para eu falar um pouco dos livros, eu vou passar aqui rapidinho aqui um filme. Em 2005, eu lanço O Velorio e o Espinho, que é o primeiro livro. Esse livro foi lançado no dia 28 de fevereiro de 2005, é um livro só de poesia. Este livro, ele abre a minha vida literária, a minha carreira literária. O Jorge Maltner, junto com Gilberto Gil, enfiaram na minha cabeça em 2003 que eu teria que lançar um livro de poesia, e eu lancei este. Em 2005 ainda eu comecei a escrever um outro livro, mas eu tive que guardá-lo um pouco porque o livro ficou muito grande, e aí, como ficou muito grande, eu sou produtor independente, não tinha o capital para poder lançar o livro grande, eu tive que lançar aqui o Poesia. Esse garoto aqui é o meu filho, na capa. Esse aqui é a Favela da Rocinha. A Favela da Rocinha sempre representada, nos poemas, enfim.
E em 2010 eu lanço Canavial, que é um livro baseado, voltando para a Bahia, entre 1860 e 1880, mais ou menos, dá mais ou menos um período de 18 anos, sobre a escravidão no Brasil. E, finalmente, em 2012, eu lanço Amor e Traição no Calabar. A Bahia relatou aqui sobre prostitutas e prostíbulos e prostituição de mulheres maravilhosas do Brasil, que são altamente estereotipadas, e passa um filme todo em minha cabeça, porque nos dois romances existe essa prostituição, né? E aí, o que eu tenho para falar para vocês em relação a toda essa convivência? Quando eu comecei a conviver com os angolanos em 2000, eu percebi muito essa coisa que a migração era uma coisa muito séria, é uma coisa muito séria, aliás, nunca deixou de ser sério, só que a gente fala muito da migração de lá de fora e a gente não fala da migração daqui de dentro, porque eu sou um migrante dentro do meu próprio país. A Bahia, a gente não considera a Bahia um estado, a gente diz que a Bahia é um país dentro do país, e eu moro aqui no Rio de Janeiro desde 1999. Favela da Rocinha, para mim, o mestre Firmino falou muito da Escola Francisco de Paula Brito. Eu não sei porquê, a gente nunca sabe por que a gente para nesses lugares assim. Eu fui parar na Escola Francisco de Paula Brito em 2004, levando uma criança para a escola, porque a mãe não estava tendo acesso à escola, e eu fui lá auxiliar. Aí me apresentei como representante, como programador de uma rádio comunitária, conversei, expliquei e conseguimos a matrícula. Foi assim que eu conheci a Escola Francisco de Paula Brito, né? E é uma escola muito interessante, uma escola muito, muito atuante dentro da comunidade. A escola fez 50 anos agora, em março, e o papel dessa escola na literatura dentro do Rio de Janeiro, eu não vou falar mais da Rocinha, é importantíssimo, porque eu fui para lá por acaso e foi lá que eu descobri isso. Parece que os fragmentos lá do Paula Brito, que foi editor, tipógrafo, engenheiro e principalmente editor do Machado de Assis, me chamaram para lá, me atraíram para um local onde eu não sabia da história real de quem era Francisco de Paula Brito. Educar através da literatura é você mostrar um caminho que é negado a essas pessoas, né? E educar através do samba também é você tentar transformar toda essa história do brasileiro, das pessoas brasileiras e estrangeiras também, através do samba. E em 2010 nós criamos a Escola Mirim Borboleta Encantada, que é uma escola de samba para crianças. Eu consegui escrever 3 sambas, do outro eu participei. No 4º samba, a escola não continuou, por motivo, veio aí a fatídica, que quem é de fora do Brasil acha que foi uma coisa boa para o Brasil e não foi, que foi a Lava Jato, e quando a Lava Jato veio, morreram todos os projetos, e junto com ele morreu um sonho das crianças da Rocinha de ter uma escola de samba. Gente, eu estou aqui com pessoas maravilhosas, estou aqui ao lado de pessoas muito especiais, e uma coisa que eu não posso deixar de falar é em relação ao como é que o futebol brasileiro transmite toda essa imagem do Brasil lá fora, dentro e fora do Brasil, e como a gente está muito correlacionados com isso. Como nós estamos relacionando isso? Como é que a gente se relaciona? Como é que a gente conversa isso? Então, em 2013, eu, num debate de samba com um grupo de sambistas, eu escrevi um samba que todo mundo disse que eu não escrevesse. E eu falei, gente, há uma necessidade muito grande de se juntar o samba e o futebol. Mas a gente sabe muito bem que a escola de samba tem as mulheres nuas, que os turcos, né, os árabes, são os palestinos que a Bahia fala,
que chega em Porto Alegre em pleno carnaval e todo mundo pensava que aquilo era um bloco de carnaval, mas, no entanto, eram imigrantes, né, chegando ao Brasil no dia de carnaval. Então, assim, quando a gente vai falar desses imigrantes e carnaval e futebol, a gente está falando do que eles acham que nós somos estereotipados ou estereótipos nossos e que no fundo não são, é o nosso jeito de viver. E o samba ficou assim: sou mangueirense da nação, sou flamenguista de primeira, vou voar para Portela, bela águia encantar, eu quero ir para a colina, me divertir no Vascão, ser imperatriz de Leopoldina, sou torcedor, eu sou sambista. Você quer botafoguense? Tu me leva para São Clemente, eu quero samba e futebol, nos pés e na mente. Te levo para a mocidade, é mais quente, para as Laranjeiras ver o Fluminense. Nessa cidade maravilha, Salgueiro é América, é tambor. O Madureira desfila na vila e o Caxias sai na beija-flor. Salve as escolas de samba, futebol, salve a ilha. Sou sambista, sou torcedor, quero gol. Na Sapucaí, a harmonia, no Maracanã, paz e amor. Então, são todas essas coisas que a gente faz e que chega lá. Tem países árabes que não transmitem o carnaval por causa das suas tradições culturais, junto com as nossas tradições aqui. Isso dá um choque, existe um choque entre eles, né? Eles não aceitam esse tipo de comportamento, porque as mulheres estão seminuas e os homens também, igualmente, e isso remete ao prostíbulo, né? E, no entanto, aqui a gente vive isso como uma cultura. Mas nos Estados Unidos, né? Estamos falando dos Estados Unidos, na época da disco, eles tiveram lá seu auge da sexualidade bem aflorada, né? Porque a disco foi um movimento de libertação pós a guerra do Vietnã, a gente já indo lá para a Ásia, e a gente pôde conhecer como é que era a cultura, como é que era toda essa liberdade nos Estados Unidos ali na virada da década de 70 para a década de 80. E eu pergunto o seguinte: como é que os árabes se sentiam em Nova York, onde tinha o polêmico Estúdio 54, e que toda a liberdade era permitida ali dentro, né? Então, não é só o Brasil que tem essa tradição da liberdade muito aberta, né? Essa coisa de você poder falar todas as coisas, fazer todas as coisas. Os Estados Unidos também teve o seu auge, que foi lá na década de 70. Para falar de poesia, e eu falei aqui do Jorge Amado, né? No Tenda dos Milagres, enfim, eu fui remetido diretamente para lá, na fala da Bahia. Se tiver que falar de Bahia, você tem que falar de Olodum. Eu devia estar até com a camisa, ela está aqui perto de mim, a camisa do Olodum, porque foi lá que eu aprendi a trabalhar com crianças, foi lá que eu era um adolescente ainda, quando eu conheci os projetos sociais. E quando eu vim aqui para a Rocinha, quando eu vim morar na Rocinha em 2001, eu vim para o Rio de Janeiro em 99, 2001, até 2001 eu morei no Vidigal, também fiz algumas coisas pelas rádios comunitárias de lá, né? E quando eu cheguei aqui, eu disse assim: aqui é um local, a Rocinha é um local onde eu posso aplicar todas as coisas. Mas tudo isso foi fundado dentro dessa cabeça aqui, na Bahia, lá no Olodum, entre 1986 e 1988, porque eu participava das oficinas, mas não eram aquelas oficinas em que você virava membro do Olodum. Você participava das oficinas porque era uma oficina de entendimento do mundo árabe. Está lá o faraó, todo mundo sabe disso, né? Estava na moda, né? Todo mundo conhece Deuses, divindade infinita do universo, né? Que é Faraó, é uma das músicas mais conhecidas do Brasil, fora do Brasil, né? E então foi lá que eu aprendi. E ao chegar aqui na Rocinha,
eu falei, gente, como a Rocinha é diversificada, tem índios, tem colombianos, tem o argentino, né? Vamos falar do Dante aqui, né? Empresário aqui dentro da comunidade, né? E tem toda essa diversidade do nordestino, como eu, que eu sou nordestino. Então, todos nós temos essa coisa dessa convivência. Sendo o seguinte, o meu chão é Olodum, o meu chão é a Bahia, o meu chão é Jorge Amado, é Dorival Caymmi, né? São os novos baianos, é o chiclete com banana, que as pessoas... Pô, você gosta do chiclete com banana? Pô, é uma mistura, né? Chiclete com banana é uma mistura de rock com samba, então tá tudo envolvido aí. Em 2006, eu fiz um samba, e esse samba eu transformei ele num samba reggae, que aí já vem também contando uma outra história, que é Aos Filhos da Bahia. É carnaval no Rio Vermelho. O baiano brilha no Ilhéaê. Dança no Araqueto com batuque do Olodum. É verdade. No mar tem belas gaivotas, pescadores bem trajados, capoeiristas, homens de fé. Seu Dodô é um grande inventor. A sua licença, mestre Bimba, como é bom baianear no trio elétrico do seu Osmar, para o carnaval revolucionar. Aos Filhos da Bahia, Moraes Moreira, Riachão e sua arte, levando a vida no samba, Glauber Rocha, na terra do sol. Sou fulião desde menino. Chiclete é o meu carnaval. A Bahia é a magia, Castro Alves é a história. Hoje é dia de celebrar. Filhos de Gandhi me contagia, com asa de águia eu vou voar. Esse samba, ele é um samba reggae, já não é um samba só, né? Eu só aproveitei a melodia de um samba para poder fazer o samba reggae dessa música, dessa poesia. E quando você vai olhar o que é a Bahia, Filhos de Gandhi, você já está falando de uma história, de uma tradição indiana, né? Dentro do local que é pouco provável que os séculos passados, principalmente 17 e 18, houve toda uma migração para a Bahia, porque a Bahia era a capital do Brasil, né? E ali foram se criando essas raízes vindas de fora. Eu não sei se o meu papo está dentro do assunto da migração e da imigração, né? Como vocês desejavam, mas é isso. Eu acho que o samba, o futebol, o samba reggae, o carnaval, as influências africanas, indianas, asiáticas, africanas, europeias, e as nossas próprias influências dos vizinhos, sejam os argentinos, os cubanos, os colombianos, né, que estão sempre se hermanando com a gente, sendo que vou voltar de novo lá para a prostituição, porque no Calabar a quarta personagem mais importante, assim, a quarta personagem mais importante desta obra é uma prostituta, que é mãe, que ela vira mãe no decorrer do livro. Esse livro aqui, ele ganhou a edição o edital da Secretaria Estadual de Cultura em 2011, foi publicado no Dia da Mulher, 8 de março de 2012, ele foi lançado lá na PUC, né, nos jardins da PUC, e ultimamente nós estamos trabalhando com a produtora cultural Ayala Rossana. Ela está fazendo uma rádio-teatro desse livro, ela está montando uma rádio-teatro, chamando os autores que participaram da minha montagem, porque eu mesmo fiz a montagem do espetáculo Amor e Traição no Calabar. Ficaram 4 dias no Teatro Princesa Isabel, em Copacabana, e 9 dias no Teatro Gonzaguinha, lá no centro do Rio de Janeiro. E, assim, a gente... ela está pegando alguns desses participantes do espetáculo para fazer a rádio-teatro, e depois a gente vai colocar tudo isso no YouTube para a comemoração dos 10 anos desse livro, que será agora no dia 8 de março de 2020.
2022. O livro foi lançado em 2012. Então, assim, tem toda uma história, tem toda essa coisa do Dorival Caymmi, né, cantando, tocando, que eu bebi tudo isso lá na infância, até ali a juventude, o auge da juventude, que eu vim para o Rio de Janeiro com 32 anos de idade. Então, tem toda essa história, está tudo dentro desse livro, é tanto que a gente tem uma frase, nós que trabalhamos com o livro Amor e Traição no Calabar, a gente fala de vez em quando assim, ó, Calabar é tudo, mas vocês são tudo. Obrigado, muito obrigado pelo convite, espero ter contribuído com esta palestra para que vocês possam absorver alguma coisa do que é a nossa favela da Rocinha, da onde que nós estamos agindo para ajudar as pessoas, porque aqui dentro a gente ajuda todo mundo, a gente ajuda quem já está, a gente ajuda quem está chegando, independente de de onde que essa pessoa vem, entende? A favela é solidária, a favela entende que tanto o morador quanto o migrante interno, tanto o imigrante são pessoas que vêm de um êxodo, né? A gente fala pouco dos êxodos, e já que eu falei de êxodos, a gente não pode deixar de falar que as guerras na Rocinha, no Rio de Janeiro, melhor dizer, nas favelas do Rio de Janeiro, inclusive na Rocinha, ela provoca essa migração também, pessoas voltam para suas cidades de origem, voltam para os seus estados de origem, voltam para... trocam de bairro, larga tudo aqui na comunidade, onde é uma comunidade que tem muita coisa, é uma comunidade que funciona cerca de 16 horas por dia, né? Eu acho que até mais do que isso, 18 horas por dia. Eu trabalho na madrugada, eu volto para casa na madrugada, e eu sei que a comunidade continua trabalhando. Hoje mesmo eu cheguei aqui 2h40 da madrugada, então é mais ou menos isso. A gente tem que entender que esses êxodos é preocupante para o território, porque assim como os afegãos, né? O povo lá da Ásia, da Europa, ali onde estão os ciganos, né? Eles sofrem com essa coisa de fugir da guerra, mas aqui também a gente foge da guerra, aqui também a gente perde amigos para essa guerra, a gente vê as pessoas saindo do local onde moram, onde escolheram algum tempo para morar e vão embora por causa da guerra. Aqui também tem guerra, a gente tem que ter essa preocupação também com os territórios cariocas, onde a guerra dilacera famílias, destrói sonhos. Existem escolas que não conseguem, dentro das favelas, educar de verdade, porque ao lado de uma escola está ali a criminalidade e há um dragão querendo tragar essas crianças, e a gente tem que tomar muito cuidado para que essas crianças elas realmente sejam educadas, e independente de que for, quem é que está provocando a guerra. Eu acho o governo muito inerte, não queria falar muito de governo, mas eu acho o governo brasileiro muito inerte, ele deve tomar, é a obrigação dos governos, dos governantes tomar uma providência em relação a isso. Então, se a gente tiver que falar de êxodos, que a gente fale também do nosso êxodo, dos nossos refugiados, entende? Porque eu tenho muitos amigos que saíram da Rocinha por causa de guerras aqui dentro, e que pessoas que vieram para cá por causa de guerras em outros territórios cariocas, que fique bem claro. Então, a gente tem que olhar para lá para fora, mas também nós temos que olhar aqui para dentro, porque aqui também pulsa a bala perdida. Obrigado. Obrigado, Joilson. Agora passando para a Anali. Muito obrigada, Joilson. Agora a gente vai abrir para um debate. Eu vou apresentar os moderadores. O Júnior Pimentel, atualmente com mestrado em andamento pelo Programa de Pós-Graduação da Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia. E o Fernando Irmiro, que é morador da Rocinha e mestrando na Fundação Getúlio Vargas, historiador e coordenador do Museu
Sankofa, Memória e História da Rocinha. E agora eu vou deixar os moderadores abrir o debate e apresentar algumas ideias. Obrigada. Você quer começar, Fernando, ou eu começo? Eu posso começar, eu estou bem ansioso para falar. Então tá bom, depois eu vou. Muitas observações. Eu queria ouvir dos dois, da professora. Primeiro, obrigado, professora Bahia. Obrigado, Gilson Pinheiro, pelas exposições. E a gente tinha visto que essa mesa ela se compunha, né? Porque a gente está falando de migrações e imigrantes. A professora falou sobre as migrações internacionais que vieram para o Brasil, e a gente está ouvindo o Joilson, que é um migrante interno. E aí a pergunta era essa, justamente, né? Sem perder de vista essas pessoas, né? Como bem falou a professora, como é que a gente consegue enxergar esse imigrante invisível, que é o migrante brasileiro, e que ele sai de várias regiões do Brasil e vai para as grandes capitais, no caso, a gente está falando aqui a favela da Maré, que tem uma história de receber migrantes também, é o caso do Mijazi lá, e a Rocinha, que recebe grande quantidade de imigrantes. Essas nossas semelhanças não são conceitualizadas. E aí a pergunta é essa, né? Como é que a gente pode criar esses paralelos entre essa migração que é internacional e criar esse paralelo com essa nossa migração interna invisível, que a própria história ela não relata essa migração interna que a gente sente aqui. Então, essa é uma primeira questão para a gente pensar. E nessa questão também do orientalismo brasileiro, como a professora colocou, a gente, além desse nosso orientalismo estrangeiro, a gente tem o nosso interno, que é a classificação dos nordestinos. Né? O Joilson acabou de se apresentar como alguém que vem do Nordeste, né? O meu pai também ele vem do Nordeste. Só que o Nordeste ele é feito de vários estados, com personalidades diferentes, com identidades diferentes, mas a gente classifica todos como um grande bloco. E nas favelas, quando a gente se compõe quando a gente compõe a identidade na favela, nós deixamos de ser o outro, e aí nós passamos a ser um grande bloco de favelados. E aí quando a gente olha internamente, como a professora deu essa análise para a gente, né? Nós somos negros, nós somos índios, retirantes, filhos de nordestinos, e a gente perde, então, essa... E a questão é essa, né? Como é que a gente não pode conceitualizar, né? Usar esses grandes conceitos da academia para trabalhar na nossa realidade dentro dessa favela. É isso, obrigado. Primeiramente, também gostaria de agradecer ao Joilson, à Bahia, né? Por trazer um debate tão rico, assim, que eu acho também, como o Fernando falou, foi bem complementar, né? Acho que existem muitas camadas que se correlacionam, que se associam. Quando a Bahia estava falando, eu fiquei pensando muito na Lélia Gonzalez, né? Principalmente quando ela falou dos simbólicos, né? Que são colocados nesses corpos, né? E quando ela fez a associação desses homens, dos turcos, desses homens que chegam no Brasil e têm os simbólicos do que são esses corpos, principalmente dessas mulheres brasileiras, e o que são os simbólicos colocados para as mulheres dos seus países de origem, né? Então, fiquei pensando muito nesse lugar assim do simbólico. Queria ouvir, ela até falou, gostaria de falar isso, um pouco disso também, né, na segunda parte, assim, e eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre isso, esses simbólicos colocados nesses corpos, né, através de construção e como que isso é perpetuado. E me lembrou muito a Lélia quando ela fala sobre os simbólicos e as perpetuações do colonialismo que é colocado sobre os corpos das mulheres negras, né, isso se perpetua até hoje na nossa sociedade, o lugar das mulheres, da categoria criada, né, sobre as mulatas, quais são as permissões que os corpos dessas mulheres têm dentro dessa sociedade brasileira, quais são os dias que esses corpos são permitidos ter exaltação, e nos outros dias como que a moralidade também vai se colocar sobre esses corpos, e muitas das vezes deslegitimar esses corpos, né? Isso reforça muito uma ideia colonialista. Então queria também ouvir a Bahia falando sobre isso, e sobre o Joilson, assim, complementando até um pouco do que o Fernando falou, nesse movimento de migração, né, e que muitas das vezes os nossos territórios, os territórios favelados, né, eles são colocados como um bloco só, principalmente dentro das políticas que são colocadas para esses territórios favelados, né, não
não reforçando e não maximizando as potências e todas as trajetórias que compõem esses territórios, que são territórios que têm suas diferenças culturais, têm suas diferenças de simbólicos e de ocupação. Eu queria também ouvir um pouco do Juilson, assim, como que ele identifica esses simbólicos, né, dentro da trajetória dele, dessa migração dele, como que esse simbólico, como que ele traz, a gente já percebe muito isso, né, na sua poesia, nas suas letras de samba, que isso tem muito da sua carga, da sua trajetória, né? Mas eu queria ouvir um pouco mais assim, como é que ele identifica isso fisicamente dentro do território, assim, da Rocinha, dos lugares por onde ele passou, né? Como que ele traz a carga baiana, assim, no ponto de vista físico, né? Como que ele faz isso, tendo também isso complementado por toda a trajetória dele com a poesia, com a música. E eu acho que é isso, assim. Também queria falar que eu acho que tem muita também de influência da Bahia, quando você fala, Joilson, quando você fala do Ilê, quando você fala dos Filhos de Gandhi, a gente também não pode esquecer que a maior parte dos escravizados que foram para a Bahia eram os malês, né? Então, acho que tem muita influência dos malês na sociedade baiana até hoje. Eu estava morando em Salvador, né, por causa do mestrado, e é muito perceptível, assim, como que os escravizados, os malês, e como que eles foram articuladores, né? O que é o feriado do 2 de julho, se não a articulação do povo malê, dos escravizados malês, dos escravizados muçulmanos, pela libertação dos seus corpos, pela libertação da Bahia, né? De uma colonização. Então, acho que tem muita influência disso. Assim, quando eu escuto você falar da música, assim, do seu território, eu penso muito também nos malês. Eu queria agradecer e deixar essas duas perguntas aí, uma para cada um. Muito obrigado. Quem começa? Eu posso começar? Deixa eu falar uma coisa aqui que eu prefiro falar em prosa, né? Quando eu mergulhei para escrever Canavial, eu estava passando por uma dificuldade muito grande pessoal, um casamento em ruína, e eu vi que o casamento não ia dar certo mais, que eu já tinha ido por água abaixo, uma crise no trabalho também, e eu tinha lido um poema do Gilberto Gil na rádio Panorama FM, que fazia a seguinte pergunta: e esses malês que apanharam tanto, e esses malês que sangraram tanto, que suas costas chicoteadas, as vestes mais baixas, banhadas de sangue, quem é que vai pagar por tudo isso? E esses malês, e esses bantos. Então, eu fiquei com essa poesia na cabeça o tempo todo, e a minha avó havia contado uma história de uma mulher branca que perdeu o marido e se casou com um negro. E o padre não deixou que ela se casasse, porque você vai ver toda essa coisa da perturbação ou da perseguição aos malês e aos bantos na Bahia. E a forma de eu falar isso é como eu vi no Pelourinho. Quando eu comecei a andar no Pelourinho, eu já tinha 17 anos, e foi ali que eu vi toda essa força que você fala. Entende? Eu tenho que... Júnior. Então, Júnior, ali é muito mais enraizado, não sei se você andou por lá, porque eu andava do Colégio do Barbalho até a Praça Municipal para descer o elevador Lacerda, para pegar o ônibus. Assim, na Bahia, como diz Gilberto Gil, você tem que andar a pé. E então, vem disso aí, sendo o seguinte: não podemos esquecer, você falou de 2 de julho, não podemos esquecer dos Apaches de Tororó, que é um bloco que pegava toda a tradição dos índios daquela região da Baía de Todos os Santos. Eles jogavam isso também no carnaval. Olha o carnaval voltando. Então, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso falar disso? Eu falo disso falando do samba, eu falo disso falando da forma que o Ilê Aê
ensinou para a gente, através de uma música, voltando para o Gilberto Gil de novo, que é Ilhaê de 1975, o Moraes Moreira gravando uma música homenageando os Apaches do Tororó, né, os Comanches, essas coisas todas, mas não tem como você deixar de falar do Malê de Balê, que ele está localizado exatamente acima um pouco, Nova Brasília de Itapuã, acima um pouco da Lagoa do Abaeté. E eu não descobri o que acontecia com os malês ali da região de Itapuã, onde o Dorival Caymmi morava, né? Eu não descobri isso na Bahia. Eu vim descobrir isso no Rio de Janeiro, entende? Um carioca me disse o seguinte, que aquela região ali de Nova Brasília, onde está o Malê de Balê, era um quilombo longínquo, distante do centro, porque Itapuã era um local, era uma vila de pescadores, e os escravos que fugiam do centro da cidade, que era Pelourinho, Barroquinha, aquela região ali, Bairro da Liberdade, que depois Bairro da Liberdade virou a maior concentração de negros fora da África, os malês que estavam ali em cima do alto de Itapuã, que é Nova Brasília, a comunidade Nova Brasília, que eles saíam daqueles quilombos e eles se jogavam no mar porque eles queriam voltar para casa. E eles morriam no mar. Então, quando a gente vai ouvir Navio Negreiro de Castro Alves, é a história do sofrimento da travessia da África para cá, mas eles tentavam, né, fugindo da escravidão aqui no Brasil, pegar o mar. Eles sabiam que se eles caíssem no mar, eles voltariam para a casa deles. Olha a migração voltando de novo, a imigração no caso. Então, imagine o sofrimento disso. Imagine quanto eles sofreram com isso. Isso está em Tenda dos Milagres, isso está até mesmo em Dona Flor. Você vê, porque o livro conta uma história dentro do Pelourinho, e é só assim que a gente começa a conhecer essas histórias, porque o Jorge Amado ele escreve sobre o local. Em 1987, voltando lá para o Olodum, eu estava tendo umas aulas lá quando o Jorge Amado pega todo o acervo dele e coloca na casa de Jorge Amado, que depois virou Fundação Jorge Amado, casa de Jorge Amado ali no Pelourinho. E isso é uma coisa que faz com que a gente entenda o que são os malês. Mas a história é tão rica que eu, baiano, pesquisador, eu me considero um pesquisador ou um curioso, eu prefiro chamar de curioso, um curioso de toda essa história, de toda essa trajetória dos ancestrais, as verdades que aconteceram ali dentro da Bahia. Eu só vim descobrir que os malês tentavam voltar para a África a nado aqui, para vocês terem uma noção do tamanho de todas essas histórias. Te respondi? Mas tem uma coisa que chama-se É Meu Amor por Salvador, que é um poema que o Jorge Maltner, né? O Jorge Maltner é meu mentor literário, né? Ele me descobriu aqui na Casa de Cultura da Rocinha em 2003, e eu falo dessas coisas e encerro com os malês. No zum, zum, zum da capoeira, eu sinto o sol me queimar. Chama-se Aos Filhos da Bahia, tá? Não, desculpa. É Meu Amor por Salvador. No zum, zum, zum da capoeira, eu sinto o sol me queimar. Banho de mar lá na ribeira, no Rio Vermelho, Iemanjá. Moleque sobe a ladeira com berimbau para tocar. Amaralina é a primeira, baianidade é a bará. Eu quero todos os lugares, Farol, Jardim de Alá, Te Amo, Estela Maris, Saudades do Bragadá, Pelourinho. Gente, Pelourinho é liberdade, Muzenza é África de cá. Estou vivendo de amor, é meu amor por Salvador, Ilhaê é raridade, Malê de Balê, bela cidade. Obrigado.
Muito obrigada, Joilson. Vou responder agora o Júnior. Eu estava pensando, obrigado por ter levantado essa questão dos malês, eu estava pensando mesmo no trabalho do João José Reis, não é? Da Revolta do Malê de 1835. E o jeito que conseguiram se organizar foi por cartas escritas em árabe. E foi isso, sabe, essas conexões que a gente tem, que são super importantes. E também eu quero responder um pouco sobre o que você colocou sobre corpos, a moralidade e corpos de mulheres negras, não é? Que é uma respeitabilidade, que aqui a gente chama politics of respectability, é uma política, uma demanda de certos corpos que sejam respeituosos, mas ao primeiro eles são hipersexualizados, não é? Então tem essa tensão entre isso. E eu acho que aqui que eu estou colocando com o orientalismo brasileiro é mesmo esse olhar de fora, não é? Um olhar do ocidental colonizador que vem a representar os corpos brasileiros, mulheres especificamente também, mulheres mulatas, negras, e como isso é colocado e reproduzido. Então, eu estou pensando mesmo como os corpos periféricos são entendidos e como são produzidos nesses discursos orientalistas. Mas eu vou pular daqui para lá, mas eu quero também responder o Fernando, que colocou essa questão como que se junta essas migrações, não é? Tanto dentro do país como de fora. E eu estava pensando, e eu quero também ter a oportunidade de falar sobre a segunda parte, que não tive tempo de falar, e eu vou também ligar umas coisas que o Joilson falou sobre o futebol, por exemplo. Então, se eu posso, vou compartilhar a tela, tá? Só para vocês verem. Em 2014, durante a Copa Mundial, foi o Israel que forneceu armas para a segurança da Copa Mundial no Rio. Tá? Então, o que eu estou colocando aqui, que essa militarização de áreas na periferia são muitos semelhantes, tanto no Brasil, nas favelas do Rio, quanto na Gaza e nos campos de refugiados. E eu queria também mostrar isso aqui, ó. Em 2017, isso aí antes do Bolsonaro, o Israel também novamente forneceu um contrato de 100 milhões de dólares para o Brasil, para a Polícia Militar do Brasil. Então, o que eu estou colocando aqui, que há muitas coisas que podemos pensar entre a migração, não é, ou expulsão, isso estou falando de palestinos, e também o que está acontecendo no Brasil, principalmente com a Polícia Militar. Eu vou também mostrar aqui, o Fernando, que você falou um pouco, aqui
numa manifestação após a que aconteceu em maio em Jacarezinho, eu vou apontar aqui uma bandeira palestina durante. Então, se você, para pensar um pouco mais sobre esse negócio de pessoas na periferia ou migrações e juntar um coletivo para pensar um pouco mais como os saberes, podemos saber, um povo saber mais do outro, não é? Então, eu acho que essas ações também que estão acontecendo são representantes. E aqui eu vou mostrar outra. As armas do Israel matam jovens na Palestina e no Brasil, também indicando que há muitas... essas conexões não são uma coisa que estou tentando colocar, que não são relatadas, não é? Então, eu acho que é importante pensar isso e também o que você... eu pensar um pouco mais sobre o que você colocou, Fernando. Não sei, Ana, se agora a gente abre para também contribuições, se algumas pessoas quiserem participar, não sei o que você pensa, o que vocês pensam, Fernando também. Claro, pode abrir para um debate e ver se há outras pessoas que têm alguma pergunta ou se quiserem fazer alguma intervenção. A gente tem 10 minutinhos. Fiquei pensando nisso também pelo tempo, né? Mas eu acho que seria interessante se alguém quiser também participar, tendo em vista tudo que o Joilson e que a Bahia trouxeram para a gente, acho que poderia ser uma boa, né? Eu tenho uma pergunta para fazer. Né? A minha pergunta é assim, diante da Covid-19, o Firmino começou falando sobre essa pandemia, essa coisa toda. Diante da Covid-19, a ONU, né? O que a ONU tem feito para as pessoas que passam fome no mundo, entende? Para esses migrantes e imigrantes que perderam suas casas, que tiveram que vender suas casas porque perdeu alguém na família, né? Existe algum projeto? Existe, porque eu estou meio desatualizado, eu não vejo televisão, né? Eu não consigo, porque a televisão estava me adoecendo e eu estou focado num projeto de literatura para ajudar jovens da Rocinha a entrar no teatro, né? Então eu estou focado nesse projeto. Esse é um projeto para 2022, porque a gente está brigando para que esses jovens, independente da etnia, independente da origem, para que eles não fiquem na vulnerabilidade social. Então, a minha pergunta é a seguinte: existe algum plano, existe alguma ideia da ONU, Unicef, para ajudar essas pessoas que estão migrando por conta da pandemia? Existe alguma coisa ligada a isso para os palestinos, para os afegãos, que agora esse problema todo que rolou recentemente lá no Afeganistão? Existe algum projeto? Vocês sabem, vocês têm conhecimento de alguma coisa ligada a isso? Eu acho que é pertinente a pergunta. Eu posso responder? Desculpa, Júnior. Não, eu fico pensando se a gente já não faz. A Camila Daniel também gostaria de fazer uma pergunta. Não sei se a gente já emenda, né? Oi, bom dia a todos e todas e todes. Primeiramente, obrigada, Ana, por facilitar esse espaço e a todos os presentes, Firmino, Ana Luísa. Estou muito feliz de estar aqui de novo, de volta, e agora como participante. É sempre bom ter essa oportunidade. Obrigada, Bahia e Joilson, pelas reflexões. E uma coisa que eu fiquei pensando muito ouvindo a sua fala, Bahia, é que eu trabalho com imigrantes peruanos no Rio de Janeiro e muitos deles moram em áreas de favelas, muitos moram numa favela que tem próximo à PUC, no Parque da Cidade, também na Rocinha, por diferentes favelas. E aí essas negociações entre
como esses estereótipos afetam corpos que não são brancos, mas também não são negros, e que também vêm de outras experiências de racialização dos seus lugares de origem. E aí tudo isso me faz pensar o quanto é urgente nós, no Brasil, discutirmos que existem diferentes processos de racialização e que muitas vezes nós racializados nos racializamos enquanto somos racializados, e como pensar em possibilidades de solidariedade, construindo possibilidades de desconstruir essas racializações. E aí eu realmente acredito que o espaço da produção cultural ela é muito poderoso, porque a gente tem a chance de dialogar diretamente, sem a pressão que os grandes meios exercem em colocar mais lenha na fogueira dos estereótipos, porque realmente eu acredito que os grandes meios têm um papel grande nisso. Então, obrigada, Bahia, porque eu não conhecia a experiência dos palestinos, e eu fiquei pensando muito sobre a experiência de racialização dos peruanos, que é o que eu tenho refletido, ainda mais considerando que eu sou uma antropóloga negra e que eu também sofro com processos de racialização. Então, obrigada por essa contribuição para a gente ampliar esse diálogo no Brasil. Acho que não apareceu mais nenhuma pergunta aqui no chat, eu não vi, pelo menos. Acho que pode já responder. Eu vou começar com a pergunta do Joe Wilson. Tem a Agência da ONU para Refugiados, o Acnur, que está tentando fornecer ajuda para muitos, mas a gente tem que pensar também que o Acnur, a ONU, não é fundada pelos países. Então, agora, nesse momento, que há tantas crises mundiais, em países mundiais, as contribuições monetárias estão mais limitadas do que antes, mas a agência que ajuda com isso da ONU é o Acnur, e tem um Acnur no Brasil também, que lida com refugiados, e mundial, como eu falei, a agência da ONU para refugiados, mas eles estão estão numa situação difícil por conta do dinheiro que não está chegando a eles, não é? Então é difícil. Mas isso que eu sei sobre a ONU e agências dentro da ONU que ajudam refugiados. Muito obrigada, Camila, pelo que você falou. Agradeço muito. Eu acho que é muito importante para a gente dialogar e pensar em outros tipos de racialização, e como você falou, tanto no Rio quanto aqui em Paterson, não é? Em Nova Jersey, que você teve experiência, que esses processos são diferentes e não são binários também, não é? Pensando em como a gente pensa na raça, ou é branco ou é negro, mas há muitos níveis e muitas camadas para pensar racialização dentro do país, dentro do Brasil, dentro dos Estados Unidos, e também se informam também, não é? Eu acho que esses discursos de racialização se informam por experiências de colonização. Então, é isso. Aí eu queria responder a Ana Luísa, que falou sobre o Acnur, a Caritas, e também Antônio Vieira, no sul do Brasil.
fazem a parceria. Então, foi a Caritas mesmo que lidou com os palestinos refugiados em São Paulo, reassentados em São Paulo, e foi a Antônio Vieira, a ONG que lidou com os palestinos no sul do país. Eu acho que ainda tem alguns minutos, voltando à reflexão, Bahia, porque aqui nos Estados Unidos, eu estou agora aqui, que o termo people of color é uma possibilidade, às vezes, de construir solidariedades entre diferentes experiências racializadas, e isso tem ficado bem visível com o aumento do racismo anti-asiático e as conexões contra o racismo anti-asiático e o racismo anti-negro. E eu acho que uma coisa que é muito importante que no Brasil a gente ainda tem dificuldade é que o racismo antinegro ele ainda é tão duramente silenciado, apesar do histórico de mobilização, que muitas vezes nós negros precisamos recorrer a uma afirmação do racismo antinegro e que muitas vezes isso dificulta a possibilidade de nomear outras expressões de racismo, porque automaticamente a sociedade hegemônica, quando nomeia outras experiências de racialização, faz isso para deslegitimar a demanda negra. E aí a grande questão, e aqui nos Estados Unidos tem um grande debate sobre as Olimpíadas da dor, as Olimpíadas do sofrimento, que muitas vezes a sociedade hegemônica nos empurra para essa Olimpíada, mas eu acho, justamente porque não reconhece as nossas diferentes experiências de racialização e mantém a branquitude como um lugar reservado. Então, eu acho que esse é um desafio muito grande que nós temos, e eu acho que assim, reconhecer a experiência de racialização dos peruanos e dos palestinos não significa não reconhecer o racismo antinegro, mas, infelizmente, a sociedade hegemônica ela coloca, se você reconhece que os peruanos são racializados, então os negros não são. E não, nós somos racializados de maneiras diferentes, e alguns têm algumas vantagens nesses processos de racialização, outros não. Então, é realmente um tema muito complexo e que eu acho que a gente ganha muito quando coloca isso em pauta. Estou de acordo também, a Camila, porque é verdade, tanto aqui, aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil, o racismo antinegro é muito forte, não é? E eu estou de acordo com vocês, quando a gente começa a falar da islamofobia, o racismo anti-asiático, várias vezes, como você coloca, esses discursos hegemônicos, falam, e é isso mesmo, não é? Todo mundo é discriminado, não é? Então novamente reproduz esses discursos de empurrando o racismo antinegro para a periferia. Então, eu acho muito importante que você levantou isso. Porque eu acho que é comum tanto no Brasil quanto aqui, mas eu acho que aqui também tem como você falou, o people of color, que é um pouco diferente, que há potências ou possibilidades para a solidariedade, não é? Então, mas é uma coisa que a gente temos que continuar a falar e pensar, não é? Eu acho um bom momento para a gente ir concluindo, porque já chegamos ao nosso horário. Mas eu queria agradecer a todos e todas por sua participação hoje. E a gente vai ter uma série de oficinas durante esse semestre, no ano que vem. E se vocês quiserem participar ou assistir, é só manter contato. Muito obrigada. Ok, Tchau. obrigado. Vamos continuar dialogando. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau. Obrigado pelo convite. Obrigada. E foi muito bom, a experiência é muito boa falar com vocês. Espero que eu tenha contribuído. Bastante. Muito obrigada. Muito. Tchau. Tchau, gente. Um prazer. Igualmente.